Jeremias, muito bem-vindo, welcome. O pastor mais querido, é um doce. Amados, eu quero comunicar, temos um amadinho que mora na Ilha do Governador, e ele se disponibilizou, se algum irmão é da região e precisa de uma carona, ele está se voluntariando aí. Esse treinamento está fazendo coisas lindas. Aleluia. Fica de pé, meu amadinho. Mora ali na Ilha do Governador. Se alguém precisar de uma carona, qual é o valor da taxa? Ah, é de graça. Então, se precisar, procure o amado. Com esse cavanhaque vai ser fácil de achá-lo aí, ok? Obrigado, querido. Deus abençoe. Pastor Marcos. Obrigado. Desculpa. Sorry. Teste. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Deus, nosso Pai, bendito seja o Teu nome. Agradecemos a Deus pelo dia todo que tivemos de trabalho, de atividade, de estudos, o que seja. E pedimos, ó Pai, que uma vez mais a Tua boa mão nos conduza a toda a verdade em Cristo Jesus e que tenhamos um tempo aqui glorioso, ainda neste tempo de aula, para a glória do Teu próprio nome. Seja um tempo de crescimento, um tempo de reflexão e de tratamento para a vida de cada um de nós. Eu peço que seja assim no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, vamos lá para o nosso segundo tema. Quero parabenizar, apesar de fazer parte da coordenação, mas a coordenação é muito mais gerida pelo pastor Tarso Júnior. Parabenizar pela organização. Está melhor do que ano passado, tá? Muito bacana e glória a Deus por isso. Você está de parabéns. Você que está inscrito aqui. Eu queria que você desse parabéns para quem está perto de você. Parabéns por ter vindo, parabéns por se inscrever. Você está no curso de excelência. E glória a Deus por isso. Glória a Jesus por isso. Muito que bem. Nós vamos pensar hoje sobre um tema que é um tema do dia a dia. Um tema muito importante para todos nós. Não tem um ser humano aqui sequer que não é tocado por esse tema, que não é atingido por este tema em especial. E eu peço a Deus que depois desses 40, 50 minutos que a gente passar aqui, a gente consiga transmitir alguma coisa de Deus, para que você saia daqui mais disposto a enfrentar tudo aquilo que a gente está ali fora. Eu penso que num culto, numa escola dominical, numa aula como essa, é como se Deus estivesse ali na porta com um aparelhinho e você entrasse e Deus acionasse. Mas acionasse não para acionar, mas para dar pausa. É como se Deus parasse o cronômetro e a gente vem para cá, canta, cultua e faz tudo o que tem que fazer. E quando termina, quando a gente vai embora, Deus fala, né, Deus, eu te abençoo. E ele voltasse a cronometrar. É como se esse tempo que a gente está no treinamento, como se o tempo que a gente está no culto, ele vale, mas não vale tanto. Vale mesmo, quando a gente sai dali para fora e começa a enfrentar todas aquelas batalhas, porque parece que tem alguma coisa dentro do culto, tem mesmo dentro do culto, é um momento diferenciado, é um momento especial, o curso é um momento especial, mas aqui ninguém está sob influências intensas de Satanás, mas ali fora a coisa aperta e aperta muito. Então, como eu disse para vocês, eu separei 6 temas que eu julgo ser, assim, os mais importantes, talvez, para um líder evangélico, dentre centenas de outros temas, ele deve prestar muita, mas muita atenção sobre isso, tá certo? Então é importante a gente saber se situar, onde a gente está, o que a gente está enfrentando, né, para a gente poder estar mais capacitado para isso. Isso me faz lembrar uma historiazinha curtinha, que diz que num navio, um casal passou assim pelo capitão, aí perguntou para o capitão, capitão, com licença, o senhor sabe exatamente para onde a gente está indo? Porque estava meio preocupado se estava perdido, muito tempo já navegando. O capitão, toda pompa, né?
se sentiu ofendido, porque como é que pergunta para mim se você sabe onde eu estou? Você sabe quem eu sou? Aí o marido vira para mim e fala, estamos perdidos. Nós não sabemos onde estamos, ele não sabe quem ele é. A situação é pior do que eu pensava. Bom, fato é que a gente precisa saber quem a gente é, e onde a gente está e o que está enfrentando. Então, eu peço a Deus que esse tempo de hoje sirva para isso. Tá certo? Muito bem. A minha vontade é apresentar minha família todas as vezes, mas eu não vou fazer isso com vocês, não. Então vamos passar direto. Eu queria começar dando sugestões de 2 livros. O primeiro, esse tema do tema da aula passada, tá certo? Fundamentos de liderança. Esse aí eu acho que eu botei na apostila. Aliás, é o próximo que eu botei na apostila. Seja um líder de verdade, de John Edmund Haggai. Ele é um livro assim curtinho, tem dividido em acho que 12 ou 13 capítulos, mas muito gostoso, muito profundo, muito profundo. Tem às vezes livros pequenos que são muito profundos, né? E livros às vezes que você lê 900 páginas, você quer jogar ele pela janela porque só serviu uma página para você, um capítulo às vezes só, né? Mas esse não, esse é 100% de aproveitamento. Se você puder adquirir, é difícil achar. Então, você entrando no site da CEPAL ou na Z3 Ideias, que é de São Paulo, você consegue. Z3. Letra Z, número 3. Z3 Ideias. Essa editora eu acho que você encontra com mais facilidade. Ou então, se de todo bater o pânico, no site do Haggai. www.haggai.com.br, que é o nome e o sobrenome dele, John Edmund Haggai. Tá certo? Então, esse livro para a aula passada. E para a aula de hoje eu recomendo este livro, Vida e Carreira. David Wong é um coreano profundíssimo. Ele pega assim alguns personagens da Bíblia Sagrada e ele faz uma composição assim do estilo o importante é o fim das coisas, não o início. Aquele provérbio que diz. O importante é o fim das coisas e não o início. Aí ele começa a dissecar sobre alguns personagens bíblicos, dizendo assim, esse começou bem e terminou mal. Esse começou mal, terminou bem. Esse começou bem, terminou bem. E esse começou mal e terminou mal. Então ele divide nesses 4 módulos e destrincha capítulos assim intensos. Eu me baseei um pouquinho num desses personagens para montar a aula de hoje. Então, vida e carreira para a aula de hoje. E deixa eu ver se eu volto aqui. Seja um líder de verdade. Uma sugestão de leitura para a aula passada. Muito bem. Queria basear, né, como um texto principal esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. E eu vou pedir você para ler comigo, tá bom? Vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aqui de cima a gente vê todo mundo. Relaxa com a apostila, descansa, porque eu já mudei a aula. Tem algumas coisas que eu acrescentei, eu sempre mudo, não tem jeito, eu não consigo, né? Eu já mudei. Mas o que eu alterei, eu vou dizer para você, é pouquinha coisa. Mas esse tempo é melhor a gente estar aqui interagindo do que... A apostila para você ler em casa depois, é bem resumidinha, tá bom? Muito bem, portanto, é uma ideia de conclusão, né? Muito comum nas cartas do apóstolo Paulo, essas locuções de conclusão. Portanto, rogo-vos, pois, irmãos, né? Agora, pois, estando em Cristo, sempre ele usa muito essa terminologia. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes. 3 gradações que assim são preciosíssimas. Firme é você ter firmeza, você ter segurança naquilo que você crê. Eu sei em quem tenho crido. Eu não sou alguém que está movido por uma emoção, muito embora as emoções façam parte da minha vida evangélica. Deus talvez seja muito mais emocional do que eu imagine, ou do que eu gostaria que Deus fosse. Mas eu não posso, falei um pouco disso na aula passada, me mover pelas emoções, né? Aquela expressão, eu senti no coração, ou eu não senti no coração, eu senti de fazer, eu não senti de fazer, barco furado para tudo isso daí. Nós vivemos por convicções. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Muito embora as emoções façam parte, e aqui a gente pode discorrer muito sobre emoções na Bíblia Sagrada.
Deus o tempo todo trabalhou na vida dos profetas, colocando essa questão das emoções, né? Mostrando muito mais, às vezes, o que ele sente nas situações, do que dizendo uma profecia propriamente dita. Às vezes eu penso até que Deus colocou sentimentos dentro dos profetas, para que eles entendessem o que Deus queria como vontade absoluta. Por exemplo, Oséias passou por aquela situação que a gente conhece, né? A mulher que traiu e viveu... Mas aí Deus fala assim, você está entendendo, Oséias, agora o que eu sinto quando Israel me trai? Quando eu mando a chuva e eles dizem que foi Baal que mandou, você está entendendo a correlação? E assim por diante, Jonas, se a gente pudesse falar de cada um deles, a gente veria esse fator emocional. Mas eu sei em quem tenho crido, eu sou firme em quê? Na palavra, firme nas minhas convicções, eu sei o que eu quero. Evangelho de Cristo é coisa de gente decidida, de gente que sabe o que quer. É gente que assume Jesus publicamente, que assume Jesus no trabalho, que assume Jesus na faculdade. Não são clandestinos de Deus, espiões de Deus na faculdade, no trabalho. Ninguém sabe que ele é crente. Aí quando conta, o irmão, Pai do Senhor, nos bastidores. Amado, você não precisa ficar dando Pai do Senhor, dizendo, glória, aqueles evangeliqueses, ou manto, ou mistério. Não precisa nada disso. Mas as pessoas têm que ver Jesus em você. Porque se não virem, não adianta você falar. As pessoas têm que ver Jesus antes de você falar. Firme, constante. Depois que eu descobri que a senoide também é constante, a coisa ficou melhor para mim. Porque eu imaginava que a constante era sempre um platô, uma linha reta, né? Eu tenho que estar sempre assim. Não, mas a minha vida tem altos e baixos. Eu não tenho como fugir disso. Só que a senoide também é constante. Ela varia dentro dessa faixa e assim por diante. E sempre abundante, onde? Na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nunca diga, fiz isso e foi tudo em vão. Não foi. O teu trabalho para o Senhor nunca é em vão. Deus sempre pesa, Deus sempre leva em consideração. Ninguém me reconhece, para com essa coisa. Deus reconhece o teu trabalho. Deus está vendo você. Os trabalhos... aqueles membros, diz Paulo, né? Menos que aparecem menos, os dedos dos pés são preciosos para o corpo, tanto quanto a cabeça, o coração e os demais. Amém? Essa é a nossa reflexão inicial. Muito bem. Baseado nisso, irmãos, eu quero trazer para vocês hoje esse tema, resiliência. Que venha a ser resiliência, para quem não tem hábito, não ouviu essa terminologia ainda. Trouxe duas definições. A primeira é essa. Resiliência, vamos ler comigo? Vamos lá. Resiliência ou resiliência é um conceito oriundo da física que se refere à propriedade de alguns materiais de acumular energia quando exigidos ou submetidos a estresse sem ocorrer ruptura. Após a tensão cessar, poderá haver uma deformação residual causada pelo estresse do material. Blá, 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 blá. Essa é a definição de dicionário. Vamos entender isso com mais facilidade. Eu preciso dar primeiro a definição formal, para depois a gente... na verdade é isso, representado por esses materiais. Resiliência é a propriedade que um material tem de, depois de sofrer um estresse, voltar para o estado original sem sofrer deformação. Óbvio que isso tem um limite. Você pega uma mola do carro, você vai usando a mola, vai usando, chega a um momento que há um desgaste, e a gente sabe que há esse desgaste. Então, resiliência é isso, esse conceito da física. Temos ali alguns exemplos, o elástico, a mola, a esponja, né, que a gente usa no dia a dia, que vai perdendo a resiliência com o tempo. Mas resiliência é isso, é a capacidade de voltar ao estado anterior, depois de sofrer um estresse, uma burdoada, uma tentação, uma provação e tudo mais. Tá certo? Agora, um outro conceito mais palatável para a gente diz assim, vamos lá? Mas leia com vontade, vamos lá. A resiliência é um conceito psicológico emprestado da fé. Ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, etc., sem entrar em surto psicológico. Amém? Amém? Alguém em surto psicológico aí? Eu tenho um formulário de transplante, quando eu estou
falando com os pacientes, tem um formulário que tem uma pergunta que é toda vez assim: já teve algum tumor? Já teve alguma cirurgia? Alguma alteração psiquiátrica? 100% diz não. Não quer dizer que todos não são. Aí eu brinco com ele, até todo mundo, ninguém diz, ninguém assume. Já teve algum... Gente, o psiquiatra é um médico da saúde mental, a gente precisa desintoxicar um pouco disso, né? Todo mundo, quase todo mundo já teve alguma coisa que toca a psiquiatria, e não quer dizer que seja louco, não é nada disso não, né? É bem interessante esse preconceito que a gente tem, né? Mas muito bem, então resiliência é isso, essa capacidade de lidar com problemas, obstáculos, etc., sem entrar em surto, sem surtar literalmente, sem manter-se equilibrado. Esse é o nosso tema de hoje, né? Afinal de contas, nós somos a casa de Deus. Mateus capítulo 7 diz que aquele, né, que constrói a sua casa sobre a rocha, o que acontece? Caem os rios, batem os ventos, sobem. Caem as chuvas, batem os ventos, sobem os rios, mas a casa permanece firme. Aquele que constrói a sua casa sobre a areia, caem as chuvas, batem os ventos, sobem os rios, e a casa vai à bancarrota, porque ela não estava firmada sobre a rocha. Que rocha? Eu pensava antigamente que era uma rocha, uma penha gigante. Não, rocha é que você cava até achar a rocha. Achou a rocha firme? Você constrói a partir dali e a tua casa fica firme. Então, para construir a casa sobre a rocha, tem que cavar. Tem que cavar fundo às vezes. O cara que constrói sobre a areia, ele constrói em 3 semanas, mas está lá na rede, lá e você está cavando. Ih, olha lá, coitado. Mas no dia da adversidade, a casa sobre a rocha é que vai ficar de pé. Diga comigo, caem as chuvas, batem os ventos, sobem os rios. Adulto fica besta, né? Fica bobo. Criança gosta de fazer gestinho. Você quer fazer gestinho para decorar isso para sempre? Vamos deixar desintoxicar. Aquele que se tornar como uma criança, né? Ó, caem as chuvas, batem os ventos, sobem os rios. Calma, irmão. Tem gente que sobe, bate os ventos. Tem um irmão do teu lado aí, pelo amor de Cristo. Tá certo? Vamos lá. Caem as chuvas, batem os ventos, sobem os rios. 3 níveis. A casa é atingida em 3 níveis. O que vem de cima, irmãos, é permissão de Deus. Provação. O que vem do lado é no nosso plano, é nesse plano material, é nosso plano terreno. São as tribulações, são as lutas que a gente passa. E o que vem de baixo vem de origem satânica, que é Satanás. Só uma inferência que eu estou fazendo, né? Então, provações, tribulações, tentações. Mas nas 3, você continua firme, porque tua casa está firmada sobre a rocha. Glória a Deus. E qual é a rocha? É Cristo. É Cristo. Mas aqui nesse contexto é a prática da palavra de Deus. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então é a prática da palavra de Deus, diária, que vai te fazer firme. Construir em solo firme, para que você resista. Quando vier, olha, eu disse quando vier, porque virá. As provações que Deus permite, as lutas e tribulações do dia a dia e as tentações de Satanás, então serão poucas. Mas fique firme na palavra que você vai resistir e vai vencer. Quantos dizem amém? Amém. Glória a Deus. Então é isso, resiliência é isso. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos assistir um videozinho e a gente continua. Hello. Hi, What's your name? Malachi. How old are you, Malachi? I'm 9. And where are you from? London. Okay. North London. Who are you with? I'm with my mum. Yeah, and that's it. Are you a bit nervous? All right, Malachi. Good luck. Good luck. When you're ready. Really cute. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside or turned into your own. Oh, 'cause you won't listen.
in my own home. Said I'm trying to say what's on my mind. You should have known. Now I'm Before the break, Malachi Paul took to the stage. What's your name? Malachi. I'm with my mum. One thing I'm worried about today is Malachi getting stage fright. He gets a bit nervous. Yeah, sometimes I get a bit nervous and get a stage fright. I remember that mummy's backstage. Imagine me backstage doing, yes, Malachi, go Malachi, yes, Malachi. Think about that in your head. In front of big audiences, I would normally be in front of him. Now he's got to face the music on his own, and that's the one thing that I'm worried about. Not one of the judges will buzz you. Yeah. Hopefully, even if he gets it a little bit shaky in the beginning, that towards the ending of it, he'll just sail through. If I just stop, I can just look at her and then I'll just carry on singing. Doing so good. You were doing so good. You okay to sing on? Yeah? Yeah, I can feel it. You tell me if you want to sing on it. You tell me. What would you want to do, sweetheart? You want to sing again, yeah? Who wants to sing again? Enjoy it, Malachi. Listen to the song here in my heart. A melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside or turned into your own. Yeah, 'cause you won't listen. Malachi, it's very, very simple. You are a star. It's a natural, raw talent. That's what we're looking for. That was amazing, sweetie. David. Yeah, I thought that was a really, really special audition. I agree with Alicia. You're a total star. Well, I've got to tell you, what I like about you, you're brave. You know, you got off to a bad start, you picked yourself up, and people are going to like you a lot. Okay, let's go. David, yes or no? $1,000,000% yes. Alicia? 100%
100% yes from me. Well done, Malachi. Absolutely brilliant. Well done, yes. You've got 4 yeses. What was it like when you were up there? The whole place got on their feet. The judges were up clapping. You got a standing ovation from everybody. How did that feel? Ele está falando, é hora de voltar para a aula. Vamos. Acabou o vídeo, olha para... 7 marcas de um líder resiliente. Aí eu queria só citar. As 6 estão na apostila, a 7ª você vai anotar, tá bom? Próximo vocábulo serão 8. Manter a calma sob pressão. Cada um desses você pode, assim, discorrer e pensar em casa com calma. Né? Manter a calma sob pressão não é uma coisa muito fácil. Não é uma coisa muito fácil. Eu tive muita dificuldade com prova oral. A faculdade que eu fiz tinha muita prova oral. Muita. Então, eu tive que passar literalmente pelo fogo para poder manter a calma sob pressão. 2, absorver altos níveis de impacto. Se é uma pessoa resiliente, é uma pessoa capaz de absorver altos níveis de impacto. Agora você transporte isso, essas características para a perspectiva material e espiritual, né? Na família, no trabalho, na igreja, na faculdade, onde quer que você esteja. Ninguém está livre disso, absolutamente ninguém. Por isso que eu comecei a aula dizendo, ninguém está livre disso. 3, recuperar-se dos reveses. Foi o que o Malachi acabou de mostrar para a gente, como é que se faz. Né? Recuperar-se dos reveses. 4, manter o mesmo desempenho durante a crise. Esse é muito difícil. Você vem num ritmo, numa pegada, e de repente você entra em crise e você manter a mesma pegada, manter o mesmo ritmo, realmente é muito difícil. Faz parte da tua resiliência, da minha, da nossa resiliência. Gerenciar efetivamente tanto o trabalho quanto a casa. Há pessoas que são excelentes gestores no trabalho, no quartel, onde quer que seja, mas dentro de casa é um fracasso completo. Então, a resiliência também trata disso. Ela mostra essa capacidade efetiva de você administrar tanto a casa quanto o teu trabalho, quanto o teu ministério também. Né? É você mesmo se impor limites, você mesmo reconhecer. Há limites que você tem que impor, há limites que você tem que reconhecer. Posso abrir parênteses aqui? Não tem a ver com a aula, mas olha para cá rapidinho. Nada nessa mão, nada nessa. Mas sabe de uma coisa? Existem 3 coisas que Deus colocou no homem, vou chamar assim. Uma delas são os limites. A outra, limitações, e outra, obstáculos. Todos nós temos essas 3 coisas, gente. E a gente precisa entender isso. E tem pessoas que, por não entender isso, sofrem à toa. Limite é aquilo que Deus falou, você não vai ter isso, e acabou o assunto. A gente não tem guerra, a gente não respira debaixo d'água. Então a gente não pode ficar muito tempo debaixo d'água. Tem gente que consegue ficar um pouco mais, um pouco menos, mas é o limite. Deus falou, você não vai voar, só se for de avião, helicóptero, blá, 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 mas por pouco tempo, enquanto tiver combustível. Mas voar mesmo, a capacidade humana, Deus colocou esse limite. O homem não vai voar, vai ser um ser terrestre. Não vai respirar debaixo d'água. E tem gente batendo de frente com limites. Coisas que Deus disse, não! E você está orando, você está batendo em cima. Limite, Deus colocou limite. A gente precisa reconhecer. Pedir, Deus, como é que é isso? Devo descer aos amalequitas? Deus disse, vai Davi, vai que eu estou contigo. Segunda vez que foi enfrentar os amalequitas, Davi de novo. Peraí, deixa eu orar. Senhor, devo descer aos amalequitas? Deus falou, dessa vez não. Deus estabelece. A mesma situação e Deus estabelece. Amém ou não? Limite, a gente aceita. Limite a gente aceita. Limitações, a vida coloca. Ah, eu sou negro, ah, eu sou amarelo, eu sou asiático, eu sou judeu,
eu sou pobre, eu sou baixinho, que é o meu caso, eu sou alto demais, eu sou o quê? Eu sou gordo, eu sou magro. Eu já acumulei 2 coisas, né? Enfim. Não vou entrar nem no mérito de feio e bonito, porque aí já seria demais. Humilhação completa, né? Mas, agora, a vida é que impõe isso, as pessoas é que impõem isso para você. É que impõe isso, entendeu? Então, limitações. E diante das limitações, guarde isso em nome de Jesus. A gente só tem 2 possibilidades. Ou a gente se encolhe, ou a gente supera. Eu decidi superar as minhas limitações. De ter um pai que era cabo da marinha, morar lá em Mesquita, longe para Dedéu, não tinha a menor condições nem de pagar uma escola melhor, mas eu decidi fazer um dos concursos mais difíceis que o Brasil já tem no Rio de Janeiro e no Brasil. Eu decidi ir aí. Botei isso na cabeça. Pobre e tudo que tem direito. Deus foi abrindo os caminhos, irmãos. Deus foi abrindo os caminhos. E eu consegui chegar lá. Por isso que eu falo, qualquer um consegue chegar em qualquer lugar, tendo determinação e tendo Deus ao seu lado. Tendo Deus ao seu lado. Qualquer um de nós consegue chegar. Eu glorifico a Deus por isso. Então, limitações, ou a gente encolhe, a maioria se encolhe. Dezenas de amigos meus se encolheram. Ou você supera. Ou você supera. Tinha um homem que era todo aleijado, todo torto. Precisava que alguém ajudasse a amarrar os instrumentos na mão dele com panos, com trapos, e amarrasse. E ele começou a fazer esculturas. Virou o maior escultor de todos os tempos, que expunha as suas obras para o mundo inteiro, aleijadinho. Ele falou, não vou ficar aqui. Eu vou superar. Limites a gente aceita. Deus está falando, amém, irmãos? Limitações, ou eu me encolho, ou eu supero. Você que decide, você escolhe. E obstáculos? Obstáculos são coisas maiores do que nós, gigantescas diante de nós. É a muralha de Jericó, é o mar vermelho. Diga comigo só para enfatizar, para você memorizar. Diga, limites, eu aceito. Horroroso. Diga, limites, melhorou, eu aceito. Limitações, eu supero. Obstáculos, Deus remove. Amém? Deus remove. Deus que abriu o mar. Deus que derrubou a muralha. E é isso que a gente tem que entender, irmãos. Então, esses limites, limitações, obstáculos, todos nós temos. Mas são coisas que querem te fazer parar, como diz a canção, né? Mas você não vai parar, porque você tem um campeão ao seu lado, que é Jesus Cristo. 6. Minimizar os efeitos adversos do estresse. Estresse todo mundo vai ter, irmãos. Como diz lá, né? Problemas todo mundo tem, até Franks tem. Né? Até Helena Rubens tem. E paz, meus senhores, até Albert Einstein. Todo mundo tem problema. Mas eu preciso minimizar os efeitos desse problema. Eu preciso minimizar. Tem gente que maximiza tudo, já viu? Acabou a água. Meu Deus, acabou a água, meu Deus, acabou. Pelo amor de Cristo, meu irmão. 60% do teu corpo é água. Que estresse desnecessário. Você é pegar uma coisa pequena e maximizar, pelo amor de Cristo, minimiza isso, bate no peito. Tem coisas temporárias. Tá certo? E por fim, recomeçar de onde parou. Isso foi o que eu acrescentei, você acrescenta aí na apostila, por favor. Recomeçar de onde parou. Então, quem sabe Deus está falando com alguém aqui hoje que vai recomeçar coisas que parou, hein? Amém ou não? Amém. Resiliência. Jesus está te dando resiliência hoje, está aumentando a tua resiliência hoje, para a glória do nome dele. Muito bem. O melhor personagem do mundo para mostrar isso é esse aí. Igual a esse não tem. É meu herói, esse aí. Resiliência e persistência, né? Nunca vi igual, irmão. Nunca vi igual, só na Bíblia. Depois é esse aí. É impressionante. Muito bem. Eu botei 10 minutos ali, ó, mas eu me enganei. 7 minutos, tá bom? 7 minutos. É rapidinho.
Só você virar para trás aí, para quem está perto de você. Escolham um personagem bíblico, né, que vocês classificariam como tendo resiliência. E diga por quê. Para mim já até surgiu um aqui. Para mim é esse. E por quê? Rapidinho. Aí depois eu vou querer ouvir 3, 4 pessoas. Rapidinho, discuta aí. Está contando, está valendo, hein? Escolheu o personagem? Agora diz por quê, tá? Por que você acha que ele é resiliente? Em que episódio ou em que episódios da vida dele que você destacaria isso?
deu 5 minutos. Podemos ou não? Já podemos? Tá lá, vamos lá. 3 pessoas. Tem quantos? 1, 2, 3, 4. Então 4 pessoas. Um de cada ala aqui, vamos lá. Uma dessa ala, quem vier? Outro. Pode vir, irmão. Daqui, quem vem? Rápido. Tem que ser o daqui, pode vir. Daqui, dessa aula, quem vem? Vem. E de lá, quem vem? Pronto, fechou. Mike. Tá desligado? Como é que faz isso? Em nome de Jesus. Não adianta. Cadê? Acho que tá sem bateria. Esse aqui? Igor. O pastor tá só usando. Meu Jesus, espera aí. Não. Isso aqui tá ruim. Não é? Não, enquanto isso, vamos lá. Grupo do Rafael. Foi? Ei. Ok, obrigado. Vai lá, pode falar. O exemplo que a gente escolheu ali no grupo foi, pra gente, o maior exemplo que a gente encontrou na Bíblia foi Jó. Porque, assim, eu acho que foi da maioria, pela reação do pessoal, foi da maioria. Porque, assim, diante dos efeitos da vida, a gente não precisa nem falar muito. A gente citou pelas características. Eu acho que manter a calma sob pressão foi mais ou menos o que Jó fez a vida inteira. Absorver altos níveis de impacto, a gente não precisa nem falar. Jó perdeu tudo que tinha. Recuperar-se dos reversos, a gente sabe que a história no final de Jó, ele volta a recuperar tudo que ele tinha depois novo e muito mais. Então, assim, já é mais um ponto para o Jó. Manter o mesmo desempenho durante a crise, a gente acreditou que Jó também manteve. Jó manteve a mesma relação com Deus, tudo mais, aumento nenhum ele deu para trás, com a mulher. Ele soube gerenciar, esse é o único ponto que a gente ficou assim, um pouco na dúvida, mas eu acho que também, que ele soube gerenciar bem, efetivamente, o trabalho em casa, o trabalho com a casa, ele soube fazer isso muito bem, a gente acredita nisso também. Ele soube minimizar os efeitos adversos do estresse, que Jó soube pegar aquilo tudo e digerir bem. Jó, em momento nenhum, ele teve um surto psicológico. E soube recomeçar de onde parou. Então, diante disso tudo, a gente achou que o melhor exemplo foi Jó mesmo. Bom, inicialmente a gente pensou em Jó. Só que ele se enquadra, como foi muito bem apresentado aqui, nas 7 características. Só que a gente, depois fomos conversando e tal, a gente percebeu que Jó tem uma aplicação pessoal. E mais para o tema que está sendo apresentado, que é a questão de liderança, nós pensamos em Moisés. Por quê? Um líder com 3 milhões de pessoas reclamando na sua cabeça, depois de ter visto todas as 10 pragas, ter visto o poder de Deus agir, ter visto a nuvem, a coluna de fogo, e ainda assim aquele povo vinha e reclamava, e ele tinha a capacidade de absorver o impacto, e conduzir e orar ao Senhor, aí o que ele fazia? Ele absorvia a pressão e se mantinha sob pressão. E como foi a mensagem pregada domingo pela manhã para o nosso pastor, mesmo quando seus irmãos de sangue, Arão e Miriam, vieram confrontá-lo, o que ele fez? O que a palavra fala? O manso Moisés. Então, ainda assim, mesmo quando os seus parentes o perseguiam, ou os seus parentes o afrontavam, ele conseguia se manter. Ele manteve a calma, absorvia os impactos, 3 milhões de pessoas, recuperava-se dos revés, mesmo tendo pancadas, mesmo às vezes ele quebrando as tábuas do mandamento, mas ele se recuperava. Mas o pastor disse que não é uma linha constante, é uma curva, então nós temos altos e baixos. Manter o mesmo desempenho, ele liderou e levou o povo até o final, a culpa não foi dele, daqueles que não entraram com 20 anos para cima. Gerenciar efetivamente o trabalho quanto à casa, a Bíblia não me dá chance de falar se ele cuidava muito bem da casa dele, e minimizava os efeitos adversos do estresse, e recomeçava de onde parou. Então a gente concluiu, diante do exposto, denota-se que foi Moisés. Rafael, como é seu nome? Paulo Henrique. Pode aplaudir o Senhor pela vida dele, legal. Paulo Henrique é pregador, né? Excelente. Pais amados, realmente são todos exemplos de resiliência, né? A gente tem Jó, Moisés, Davi, apóstolo Paulo. No nosso grupo, a gente ficou num dilema muito grande entre Moisés e José. São 2 líderes, mas nós acabamos escolhendo José. A gente acabou adotando um critério, porque o José, Moisés, ele também teve o momento de queda dele, quando ele bateu na rocha. José, ele passou por várias questões, mas a Bíblia não mostra nenhum momento de falha. A gente sabe que ele era imperfeito, como qualquer um de nós, mas ele não teve nenhum momento de falha. E sob os 7 critérios, né, ele manteve a calma sob a pressão desde jovem, quando ele foi vendido como escravo por Egito. Ele sabia absorver muito bem, ele sabia lidar com as situações a quais ele era submetido. Tanto que ele, mesmo na condição de escravo, ele era o filho preferido do pai dele. Psicologicamente, para ele ser submetido na condição de escravo,
tinha que saber lidar muito bem com a situação. Recuperar seus revés. Ele sempre dava um salto na vida dele, quando ele passava por um momento difícil. Ele se destacou na casa de Potifar, mantendo o mesmo desempenho durante a crise. A questão dos 7 anos, das vacas magras. Ele armou uma estratégia de sabedoria para manter o Egito rico, mesmo durante aquele momento. Gerenciar efetivamente o trabalho enquanto a casa. Ele era um governador excelente, a família dele crescia, ele teve 2 filhos com a esposa. A Bíblia mostra que ele teve um casamento eficaz, minimizar os efeitos. Ele não valorizava. A Bíblia não mostra um momento de fraqueza na vida dele, de revolta. Mas o principal de todos é o 7º, que é recomeçar de onde parou. José, quando ele foi vendido, ele foi para a casa de Potifar, ele se destacou na casa de Potifar, foi o primeiro recomeço dele. E mesmo depois, quando ele foi preso, ele soube recomeçar novamente. Ele poderia ter se perdido na cadeia, abandonado a fé, mas ele soube recomeçar de onde parou. E por fim, só tem um gráfico numa página da apostila que mostra Davi, né? Os altos e baixos da vida de Davi. Logo depois dessa página aí na apostila. Eu achei interessante que todos os altos e todos os baixos da vida de José não foram provocados por ele. Os Davi, alguns baixos ele provocou, como adultério. Mesmo assim, José ele soube ser resiliente diante de todas essas coisas. Uau! A paz, Senhor. Ali no nosso grupo nós cotamos 4 nomes, né? O que ficou no topo foi Jó, mas eu gostaria de discorrer sobre outro homem, que foi Jeremias, né? Que foi eu acho que a característica que mais definiu Jeremias se resume numa frase que me passa pela cabeça: um homem contra uma nação. Me passa pela cabeça que nós vivemos numa época de extrema alienação, onde o engano ele é generalizado. Inclusive, no momento, eu tenho lido um livro chamado Maquiavel Pedagogo, onde diz-se que especialistas na área de psicopedagogia, eles se empenham para fazer com que você mude sua opinião e seus valores, sem você perceber que está sendo enganado, sem você perceber que está sendo ludibriado. E na época de Jeremias, ele passou por isso. Uma extrema corrupção, uma corrupção muito grande, e ele sendo ali a única luz que brilhava, né, representando a vontade do Senhor. E eu sou técnico em mecânica e durante muito tempo eu estudei sobre resiliência. Nada disso aqui, a estrutura desse templo, seria possível sem a resiliência. Mas para chegar até a resiliência, esse metal, ele foi duramente trabalhado. Teve que ser retirado dele muitas substâncias, muitas impurezas, de modo a ele ter a maleabilidade de suportar essa estrutura. Então, o nosso desafio, como futuros líderes ou como atuais líderes, na minha opinião, suportar, estar alicerçado, ser purificado pelo Senhor, tal como esse metal foi, para suportar o peso dessa estrutura, envergar e não quebrar, suportar os balanços do vento, a gente resistir a essa pressão externa para nós implodirmos e perdermos toda aquela estrutura que o Senhor nos fundamentou na palavra dele. Então, Jeremias, ele figura isso. Um homem contra uma nação. Jeremias, portanto, foi uma das nossas escolhas. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Isso. Que legal, né? Você vê que tem outros personagens. Se você for escolher outros personagens, você vai destacando. Fica aqui como sugestão em casa, de repente você está lendo, certamente você está lendo a Bíblia, né? E de repente pega o personagem que você está lendo no momento e veja se não tem momentos de resiliência ali. E você vai descobrir que tem, e tem bastante. Glória a Deus, irmãos. Muito bem, eu queria destacar um personagem, né? Também. Eu procurei um personagem assim que fosse
um senso menos comum possível para poder não chover no molhado, né? Então eu pensei neste aqui, que é o nosso querido, não é esse. Definitivamente. Samuel. Samuel, para mim, é um top exemplo de resiliência. Por diversas razões, eu selecionei algumas. Primeiro, ele se decepcionou com Eli. Eli foi o tutor dele, foi a quem a mãe entregou para que ele fosse criado. Então é aquele personagem que ele era o pai dele, era o pai de Samuel, era Eli. O pai que ele lidou com ele e o decepcionou tremendamente. Veja a história de Eli, como ele viveu e como ele morreu. Viveu como um servo de Deus, que certamente criou bem Samuel, mas ele decepcionou Samuel. Outros, ele se decepcionou com Hofni e Finéias, que são 2 filhos de Eli que eram sacerdotes dentro do templo. Ei, alô, alguém aqui já se decepcionou com o seu pastor? Não responda. Essa risada disse tudo. Tem gente que falou, até prorrogou assim. Ele se decepcionou com os sacerdotes da casa de Deus. Será que os sacerdotes da casa de Deus também nos decepcionam? Samuel se decepcionou com Saul. Saul era o seu pupilo. Ele depositou todas as fichas em Saul. Veja a relação que ele tinha. Ele ungiu Saul na direção de Deus. Na direção de Deus. E ele se decepcionou com o seu pupilo. Será que você já se decepcionou com alguém que você está discipulando? Alguém que você discipulou? Alguém que você ajudou a ver nascer na fé, crescer na fé? Será que a gente já passou por isso? Samuel se decepcionou com o povo de Israel. Será que você já se decepcionou com a estrutura da igreja? Será que a igreja nos decepciona? Foi o que aconteceu com ele. Se Samuel se decepcionou com seus próprios filhos. Tem um versículo tristíssimo lá, que diz que os sacerdotes chegaram e falaram, os teus próprios filhos não servem ao Senhor. Acho que uma pior frase que um pai pode ouvir é isso. Os teus filhos não servem ao Senhor. Dói. Dói. E com tudo isso, com todos esses exemplos, veja que Eli, Hofni, Finéias, Saul, o povo de Israel e os filhos contam a história dele até a velhice. Desde a primeira infância até a velhice. Foi só de decepções. E você não vê a Bíblia descrevendo erros graves de Samuel. Você vê aquele cara servo do Senhor até o fim dos dias dele. Tá, ok. A gente pode analisar a parte qualquer hora dessa. Talvez a criação dos filhos não tenha sido tão legal. Não sei. As pessoas têm escolha. Eu acho que a gente tem que parar de julgar personagens bíblicos como a gente julga as pessoas, como a gente faz pré-julgamentos assim, incríveis. Da mulher de Ló, da mulher de Ló, da mulher de Jó. E a gente julga assim com uma facilidade. Pedro, caramba, Pedro temeu, estava afundando. Você teria coragem de sair do barco? Você está entendendo como é que a gente é? A gente fica julgando assim, a gente lê, que irmão? A gente não faz a metade do que essa turma fez. E a gente fica pré-julgando, você está entendendo? Então, tem que ter muita parcimônia nesse sentido. Então, será que Samuel falhou na criação dos filhos, como eu vejo o pessoal falando? Não sei. Os filhos têm escolha. Há um momento em que eles escolhem o próprio caminho. Não é isso? E também não diz que eles se perderam. A Bíblia não diz. Eu não posso dizer o que a Bíblia não diz. Só posso dizer o que a Bíblia diz. Não é isso? O que a Bíblia não diz, eu não estou autorizado a dizer. Nem inferir e pregar como verdade. Não posso. De maneira alguma. Então, para mim, senhoras e senhores, Samuel é o meu personagem da Resiliência da Noite. Ano que vem eu mudo. Gostei do José. Jó. Aqui aquele gráfico que eu botei aí, já vocês quebraram a surpresa, né? Mostra também Davi, os altos e baixos que ele teve, né? Ungido rei, fugiu de Saul, destruição de Siclag. Depois, né? Aí sobe de novo, tem aliança com Deus, depois comete adultério, vai lá embaixo de novo. É terrível. Não é um bom exemplo para nós. A vida do crente é de altos e baixos, mas não é de pecados e perdões. A gente até peca. Não tem ninguém aqui que não peque. Nunca mais vai pecar. Mas essa história de que estou lá em cima, daqui a pouco estou lá deitado lá com os porcos, comendo farelos de novo, depois eu vou lá em cima. Não é a vida do crente. Não é. O pecado na vida do crente é um acidente. Tem que ser um acidente.
Senão é uma iniquidade. Eu acordar e dormir com o mesmo pecado é iniquidade. Não posso, isso não pode ser parte da minha vida. Eu tenho que firme, constante e sempre abundante. Firme, constante e sempre abundante. Não quer dizer que eu nunca vá pecar, que eu nunca vá cometer erros. Não é isso? Mas eu preciso entender isso. Muito bem. Mais um videozinho e a gente conclui a nossa aula de hoje. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. So it's like... You like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going like. Here we go. 1, 2, 3, 4. Yeah! There you go. You like that? Is that cool? Beautiful. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Right? Hello! So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be.
And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. Sem mãos, sem pés, sem problemas. Resiliência. É o tema que Deus falou conosco nessa noite. E eu queria orar nessa noite com você e por você. Eu queria que você orasse também por mim. A vida é mais ou menos assim como uma roda gigante. Tá? E tem horas que a gente está lá embaixo e pensa que tudo vai acabar. Tem horas que a gente está lá em cima e a gente está feliz, que está o vento no rosto, a visão é maravilhosa. Não é mesmo? Mas pergunto, por que Deus não nos deixa o tempo todo embaixo? Por uma razão muito simples. Porque aqui embaixo, a gente não suportaria ficar o tempo todo. Deus sabe que você não aguentaria ficar o tempo todo. Então calma, vai passar. Você não vai estar o tempo todo aí. Deus sabe da tua dor. Deus sabe do teu problema. Ele sabe até onde vai com a gente. É hora de vez em quando bater um papo com a própria alma, como o salmista de Salmo 116 diz: alma, por que estás abatida? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E por que Deus nos deixa o tempo todo em cima? Já que é tão bom lá em cima. Por uma razão muito simples. Porque lá em cima ninguém cresce. Lá em cima é o descanso. A gente cresce um pouco, descansa um pouco. Cresce um pouco, descansa um pouco. E é necessário que seja mais ou menos assim. Sei que tem gente aqui que Satanás já falou no coração para desistir do vocádio. Já soprou ao meu ouvido diversas vezes para largar a congregação. Largar a congregação. Tanta gente competente no campo para fazer. Não foi uma, nem duas, nem três vezes, não. Eu não me sinto só cansado, eu me sinto às vezes com vontade de literalmente parar tudo. E falar, não, para o planeta que eu quero descer, não tem isso. Tem pessoas aqui que talvez já estão sendo tentadas a largar o casamento, que não está resistindo. Estão sendo pressionadas por todos os lados, ministérios. Eu vou entregar a classe, eu vou entregar o ministério, eu vou entregar. Irmão, para com isso, em nome de Jesus. Se você não fizer aquilo que Deus mandou você fazer, quem vai fazer? Tem gente melhor do que eu. Claro que tem. Você acha que não tem gente muito melhor do que eu? Só tem que estar na minha vez. Está na minha vez, está na tua vez, está na nossa vez. Então eu queria que você, nesse momento, orasse comigo. Se você está realmente pressionado, nós vamos fazer essa oração. Quem sabe a gente podia fazer essa oração como a gente fez outro dia uns pelos outros, mas eu queria fazer diferente. Se você quiser uma oração especial, falar, não precisa dizer nada para ninguém, você vai vir aqui à frente, pode, Tássio? Se você quiser vir aqui à frente, pastor, vamos orar aqui juntos, Deus vai renovar tuas forças. Não sei qual é a área que você está sendo tentado a parar, mas você não vai parar. Você veio hoje para o Senhor dizer para você que você vai ser resistente. Deus vai te dar forças nessa questão, nesse problema. Vamos todos ficar de pé. Se quiser, venha mesmo.
precisa dizer nada para ninguém. Fala, eu só preciso de forças. É tudo que eu preciso, para Deus me dê forças para continuar essa caminhada. Você que pensou em desistir, Deus está falando com você, está falando comigo, está falando conosco esta noite. Venha mesmo. Aleluia. Tem mais alguém? Pode vir. Deixa a perna te enganar, não. Vem, resiste e vem. Deus está chamando para renovar tuas forças. Eu queria que você veja quantas pessoas tem aqui na frente. Eu queria que vocês aqui viessem, cada um viesse abraçar uma pessoa aqui, irmão com irmão, irmã com irmã. Cada um viesse aqui e abraçasse essas pessoas e falasse, Senhor, não deixe eles desistirem, não deixe eles pararem. Não deixe eles pararem. Não deixe eles pararem. Deus, não deixe eles pararem. Não deixa, Senhor.